Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos a segunda parte da aula sobre as ditaduras cívico-militares na América Latina. Hoje falaremos exclusivamente da ditadura aqui no Brasil. Para participar da nossa aula, contribuindo, interagindo com vocês no nosso chat, temos a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse, boa noite, galera aí do terceirão, último ano aí do ensino médio, boa noite aí aos guerreiros professores que estão aí nessa labuta de incentivar essa galera a continuar estudando. E hoje, professora Luíse, vamos continuar o tema da aula anterior. E o assunto é Brasil, é isso? Exatamente. Na aula anterior, a gente fez um panorama aí das ditaduras na América Latina, pegando aí os exemplos de Brasil, Chile e Argentina. E quando falamos do Brasil, nós paramos ali no ano de 1968, com a implementação do AI-5, Ato Institucional número 5, que vocês puderam ouvir ali no áudio do pronunciamento oficial, todas as limitações, as supressões de direitos e liberdades políticas individuais que o AI-5 trouxe, Então, hoje, a gente vai dar uma retomadinha aí nesses primeiros anos da ditadura militar no Brasil e prosseguiremos até a fase da abertura política. Mas antes, vamos conhecer o objetivo e a habilidade da aula de hoje. Então, na verdade, são os objetivos e as habilidades, tá? Então, os objetivos são apresentar as principais características da ditadura militar no Brasil, apontando para a questão da violação dos direitos humanos e para as relações entre Brasil e Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Importante frisar isso. Apresentar os movimentos de redemocratização do Brasil ocorridos durante o regime militar. As habilidades são estabelecer as relações entre Guerra Fria e os golpes militares na América Latina e caracterizar os governos militares instalados no Brasil a partir de 1964, considerando especialmente a supressão das liberdades e a repressão à oposição. Falando em repressão à oposição, nós vamos começar com uma interação via chat que vai contextualizar para vocês um pouquinho essa questão aqui na ditadura civil-militar do Brasil. Dá uma olhadinha na tela. Provavelmente vocês já viram estes dizeres, esse cartaz em algum lugar na televisão, na internet. Observem a mensagem e respondam para nós no chat. De acordo com o contexto da ditadura militar, o que significava amar o Brasil? Em um minuto a gente volta. Voltamos para a interação, os estudantes estão aqui colocando as suas respostas. E olha, nós estamos aí pedindo para os estudantes argumentarem as suas respostas, Coloquem respostas completas, argumente, porque aí vai facilitar aí a nossa dialética, a nossa interação. Então, pratique aí essa parte dessa oralidade mental e organize suas ideias com argumentação. Igual o Paulo, que vai dizer que a propaganda ela se refere a uma propaganda nacionalista utilizada no governo de Médici.
outros estudantes, não é? Como o professor Pedro, né? Agora não é estudante, é o professor Pedro, dá a sua contribuição e ele vai dizer que amar o Brasil significa aí aceitar, né, o regime, né? Está de acordo com as condições do regime. Né? Hudson também coloca que amar o Brasil significa aceitar aí os critérios do regime. E a galera, professora Luíse, está respondendo dentro aí desse contexto de que amar o Brasil significa aí estar de acordo com o regime. Perfeitamente, estudantes, professores, agradeço demais as interações e as participações, e pelo que eu também pude ver no nosso chat, é bem isso, né? Até em razão do AI-5, como nós vimos na aula anterior, né, nós ouvimos, realmente, nesse contexto aí da supressão de liberdades individuais e políticas, tendo uma série de sanções ali previstas para as pessoas consideradas pelo governo como subversivas, era uma forma de manter as pessoas ali adeptas de uma certa maneira, né, ou pelo menos não oferecendo nenhum tipo de oposição ao regime, né? Inclusive na questão do deixe-o, né? Brasil ame ou deixe-o, muitas pessoas se autoexilaram, vamos dizer assim, muitas pessoas optaram por deixar o país, né? Vou até citar duas pessoas que são conhecidas, como Gilberto Gil e Caetano Veloso, que deixaram o país, Chico Buarque de Holanda também, por serem artistas, eles já estavam ali sendo sondados, né, pelos militares, pelos departamentos de ordem política e social, interrogados, então eles preferiram sair do país, mas tiveram muitas pessoas que foram realmente exiladas pelo governo, né, que foram obrigadas a deixar o país para não sofrer maiores ali sanções, né, dentro desse regime, tá? Para a gente começar aqui, como nas outras aulas a gente apontou lá da América Latina, da Argentina e do Chile, quem foram os militares, né, os protagonistas, vamos dizer assim, desses regimes, a gente vai fazer uma linha do tempo rapidinha com vocês, para vocês conhecerem aí os nomes dos militares que governaram o Brasil entre 64 e 85. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Então, em 1964, primeiro houve uma junta militar que assumiu o poder, mas, a partir de um determinado momento, Castelo Branco foi o primeiro presidente aí, militar, ficou dentro desse período. Depois nós tivemos o Costa e Silva, entre 67 e 69, e o Emílio Garrastazu Médici, entre 69 e 74. A primeira fase, ali, o primeiro momento ali do Castelo Branco, é até conhecido como uma fase moderada, até porque era a implementação do regime militar, ele estava ali se estruturando, mas a partir de 67 já tem uma estrutura um pouco maior, até com os atos institucionais, e esse período aí desses dois presidentes, Costa e Silva e Médici, são pontuados aí como a época da linha dura, né? É o momento em que o governo dos militares está amparado legalmente pelo AI-5. E aí vem ali as supressões de direitos, vem as violações contra dos direitos humanos, né? E nós temos aí os dois últimos presidentes, que são Ernesto Geisel, que governa de 74 a 79, e, por último, João Batista Figueiredo, que governa de 79 a 85. Esses dois últimos mandatos já ficam conhecidos aí como a época da distinção, porque a partir de 1974 vão começar os movimentos aí de abertura política, né? Claro que a gente vai ver já, mais para frente, contextualizada num cenário internacional, né? Não foi uma coisa assim, vamos decidir colocar fim na ditadura de uma hora para outra, ou não teve alguns movimentos muito específicos. Houveram, sim, claro, contundentes movimentos internos no país, vindos da sociedade civil, mas havia, claro, o contexto da Guerra Fria, que eu sempre gosto de pontuar, que a gente não pode destacar as ditaduras desse contexto, e dentro do contexto da Guerra Fria não havia mais ambiente aí
para que a ditadura militar continuasse. Então, eles foram fazendo ali a chamada abertura lenta, gradual e segura, né, professor Carlos? Isso. Na aula do 9º ano, nós afirmamos para os estudantes que nesse período aí do Geisel e do Figueiredo, né, foi o Geisel, né, que traçou essa frase, né, essa transição lenta, gradual e segura. O Brasil, no regime civil-militar, ele vem tentando aí equilibrar a economia do país. Né? Desde lá do Juscelino Kubitschek, nós temos um modelo de desenvolvimento econômico pautado aí na entrada dos capitais estrangeiros, não é isso, professora Luíse? E de empréstimos internacionais para manter a estrutura do desenvolvimento no Brasil. Isso vai aumentar a dívida externa, isso vai aumentar a inflação. A inflação significa que a moeda vai perdendo o seu valor, vai havendo aí um aumento dos preços e o salário não alcança o aumento dos preços. Então, o trabalhador vai perdendo o poder de compra. Então, lá depois lá do milagre brasileiro, né, o Brasil vai crescer, o PIB vai sair aí de 6% para 14%, né, vão até controlar a inflação, mas esse contexto de Guerra Fria e as grandes dívidas externas que o Brasil tem aí para poder pagar, torna o regime civil-militar insustentável, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista também social, porque a massa de movimentação da sociedade organizada está muito maior nesse período. Então, nessa parte aí da distensão, é onde aí com o governo Geisel começa a se propor a abertura lenta, gradual e segura, que foi assim que foi colocado, né? Então, é claro que não vai ser uma transição pacífica, porque a ala mais radical do regime civil-militar ainda está lutando para manter o regime. Então, nós temos aí um processo histórico complicado, né? Foram 21 anos de regime civil-militar, então nós teremos uma transição complicada, mas uma transição gloriosa para o povo brasileiro, que viu os seus anseios, né, sendo aí inseridos na Constituição de 1988. Então, estudantes, se liga aí que quando nós falamos nessa passagem aí do tempo histórico, é uma fase ainda complicada. Com certeza, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção no que o professor Carlos disse, porque nós veremos ilustrado tudo isso que o professor trouxe para nós em alguns outros momentos mais para frente nessa aula que a gente vai retomar um pouquinho, tá? Então, falando em retomada, deem uma olhadinha na nossa próxima tela, onde nós vamos mostrar aí esse momento, né, como eu pontuei para vocês, da instalação do regime militar, que foi durante ainda o governo do Castelo Branco. Vamos dar uma olhadinha na tela. Então, foi durante o governo do Castelo Branco, até para a gente retomar o que foi dito na aula anterior, que os atos institucionais do 1 ao 4 foram implementados. Lembrando que o AI 4 é o que vai dar aí a base para a Constituição de 1967, que vai amparar o regime civil-militar aqui no Brasil, tá? Também, nesse primeiro momento da instalação do regime do Brasil, nós tivemos a questão da austeridade econômica, arroxo salarial, os salários foram aí suprimidos, né, não tinham aumentos, não acompanhavam a inflação. Nós tivemos a lei que coloca o fim da estabilidade do trabalhador, né, porque na época, a legislação anterior a 67 dizia que um trabalhador que já tinha 10 anos de casa, 10 anos numa empresa, ele ganharia uma estabilidade, ou seja, ele ficaria ali até a aposentadoria. Mas, em 67, essa lei é revogada e substituída pelo chamado FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Ou seja, agora as empresas podem demitir os funcionários, cortar ali a folha de pagamento, demitindo esses funcionários sem justa causa, e eles vão ser compensados com uma indenização, vamos dizer assim, que é o próprio FGTS. Estas medidas atendem os interesses das empresas, dos grupos empresariais norte-americanos, estrangeiros que estão interessados em implantar empresas aqui no Brasil. Mais uma vez pontuando para vocês, contexto da Guerra Fria, os regimes militares na América Latina não deixam de ser formas desses países que os implantaram de se alinhar com o capitalismo norte-americano, certo? Olha aí, o apoio dos Estados Unidos, né? Já que a gente deu, né? Já que o governo do regime militar deu essa resposta de austeridade econômica, os Estados Unidos recompensam com empréstimos aqui no nosso país, que é o que vai gerar ali o chamado milagre econômico brasileiro, né? Que vai ser financiado, de uma certa maneira, por esses empréstimos dos norte-americanos, como o professor Carlos pontuou. Nesse momento, antes aí do AI-5, outra forma de contestação, de protesto, ainda nesses primeiros anos do regime militar, que a gente pode pontuar, está nas artes, né? As artes representaram a grande resistência pacífica ao regime militar durante os 21 anos, e a gente vai destacar aí o show Opinião, em 1965, vai aparecer aí na tela para vocês, um QR Code, onde vocês vão poder olhar um pouquinho da performance da Maria Bethânia, que ela aparece aí na imagem, cantando a música Carcará, que é de autoria do João do Vale, e é uma música que vai condensar várias questões que o Brasil enfrentava, que nós vimos, inclusive nas aulas anteriores, a questão do êxodo rural, inclusive a música Carcará fala muito disso, mas ela faz correspondências com o próprio regime militar ali nas suas críticas, né? E era uma forma, vamos dizer, criativa de representar essa oposição ao regime militar, uma vez que havia censura dos meios de comunicação, censura dos trabalhos artísticos, né? Então eles usavam de muitas metáforas para falar a respeito das ações dos governos militares aqui no Brasil. Inclusive, esse show Opinião acabou sendo censurado num determinado momento. Muitas sessões do espetáculo Opinião eram invadidas pelo Exército, e o Exército mandava todo mundo para casa. O Augusto Boal, que é o diretor desse espetáculo, foi preso diversas vezes, interrogado. Ele acabou saindo do país também, num determinado momento, porque ficou sem ambiente, principalmente após o AI-5. E falando no AI-5, o momento de vigência dele, que foi ali até 1979, é conhecido como os anos de chumbo, tá? Vamos dar uma olhadinha na nossa tela aí. Então, o primeiro governo dentre os 5 dos militares que foi aí mais amparado pelo AI-5, onde ele entra em vigor, é a partir do governo de Médici, que vai até 1974. E é nesse momento que ocorrem aí a maioria das prisões, né, das torturas e todos aqueles atentados contra os direitos humanos que ocorreram durante o período. E, em contraponto a isso, havia uma propaganda de massa muito forte, né? Uma das caronas que o governo militar tomou nesse momento para dar uma impressão de que o Brasil estava finalmente entrando nos eixos, olha aí, um dos outros slogans, né, do governo, ninguém segura esse país, foi a conquista do tricampeonato de futebol pela seleção brasileira em 1970 na Copa do México. Tá aí o selo comemorativo dessa vitória, existem imagens onde vocês podem ver os jogadores da seleção brasileira sendo condecorados pelo presidente, né, inclusive o Pelé, e é um momento emblemático aí, um momento de grande comoção nacional, uma comoção positiva por uma conquista que era utilizado como propaganda, como se a conquista do futebol fosse também uma conquista do governo dos militares. E uma outra questão também que era muito levantada aí, que o professor Carlos pontuou, é a questão do milagre brasileiro, o milagre econômico que era fortemente financiado pelos Estados Unidos, pelos empréstimos, né? Tanto que em 1973 o PIB do Brasil aumentou aí 14%.
14%. É um crescimento econômico muito grande. Mas, em compensação, como o professor Carlos também disse, veio acompanhado do aumento da dívida externa, porque, afinal de contas, os Estados Unidos não estavam doando dinheiro, eles estavam emprestando, né, professor? Isso desequilibra o equilíbrio entre despesa e receita. Significa que o Estado está gastando mais do que arrecada. Tem um PIB gigantesco de 14%, mas a dívida externa aí também é alta, o que sobra? Né? Sobra a dívida externa depois para pagar, inflação, né? Tanto que os reflexos desse momento do milagre econômico, que era um crescimento não sustentável, porque ele vinha por meio de empréstimos, a gente amargou nas décadas de 80 e 90, né, professor Carlos? Os professores que estão aí prestigiando nossa aula e que viveram a chamada década perdida, vão poder dizer a inflação assim a níveis exorbitantes, que era aquela coisa de um produto custar X de manhã, X de tarde e 3 vezes mais à noite. Variação de preços. Muito forte, né? Então, a consequência acabou se arrastando aí pelas décadas seguintes, tá? Para a gente continuar aí a nossa aula, vamos falar um pouquinho da resistência, das formas de resistência durante os chamados anos de chumbo. Né? Nós temos a resistência pacífica, como eu falei para vocês, que é a questão da música, do cinema, do teatro. Nós até comentamos isso em aulas anteriores, quando a gente fala do cinema novo, quando a gente fala da era dos festivais, né? A chamada música de protesto, que inclusive a canção Carcará, que vocês vão poder acessar lá pelo QR Code, é considerada aí a primeira música de protesto, é a que dá essa alcunha, música de protesto nesse período, né? E tinha até a rivalidade com a chamada música alienada, música que vai falar de amor, da namoradinha do amigo meu, né, que é a questão da Jovem Guarda. Eles falavam que era a música alienada, tipo, olha só o que está acontecendo no nosso país e vocês estão cantando futilidades, né? Então até existiu uma certa rivalidade entre a própria classe artística brasileira por conta dessa resistência, né? A arte vai estar ou não a serviço da resistência ao regime militar, né? Era uma discussão muito forte na época, e reforçando a recomendação de alguns professores aí do documentário Uma Noite 67, isso vai ficar muito claro em várias cenas. Se vocês já assistiram, vocês vão saber do que eu estou falando, e quem não assistiu, assista. Vocês vão encontrar facilmente na internet, numa qualidade muito boa, esse documentário, e vocês vão se divertir, cantar, porque é bem legal esse documentário aí, tá? E a outra forma de resistência, essa aí mais contundente, é a resistência armada. Vamos continuar lá na nossa tela para a gente acompanhar. A resistência armada, ela vai ter 2 braços, 2 frentes aí. A guerrilha urbana, onde promoviam-se assaltos a bancos, por exemplo, que serviam para financiar a clandestinidade de pessoas perseguidas. Quando eu falo de clandestinidade, é porque a pessoa ela não pode mais assumir a própria identidade em público, ela não pode mais frequentar o seu círculo social, o seu trabalho, a sua família, porque a partir do momento em que ela está ali exercendo a sua liberdade, ela está sujeita a ser presa. Então, a pessoa ela cai na clandestinidade, ela vive escondida para não ser presa. Então, alugava-se casas para essa pessoa ficar, né? Fazia-se documentos falsos para essas pessoas não serem ali reconhecidas facilmente, que era para preservar a vida mesmo, a integridade dessas pessoas. Financiava-se também os exílios, né? Viagens de pessoas para outros países, inclusive um desses destinos era justamente o Chile. Muitas pessoas exiladas iam para o Chile para, né, continuar a sua vida lá, mas com o golpe deles lá em 1973, o Chile também acabou sendo um lugar não, né, interessante, né, para essas pessoas ficarem. Muitos acabaram indo para a Europa a partir daí, tá? O outro braço, como a gente estava vendo ali na nossa tela, é a guerrilha rural, né? A guerrilha rural já tinha uma pretensão maior, que era de derrubar o regime através de uma guerrilha. Então, oferecia-se treinamento e táticas de guerrilha para camponeses, para que eles lutassem contra o regime. E um dos exemplos dessa resistência foi a guerrilha do Araguaia, aí, que durou até 1974 e acabou com a prisão de alguns dos líderes aí, tá? Essas atividades dos guerrilheiros, tanto os urbanos como os rurais, eram classificadas pelo regime militar como terrorismo,
tá? Era assim que eles consideravam as pessoas que participavam das guerrilhas. Para a gente ter aí a apreciação de um documento histórico sobre esses chamados anos de chumbo, nós vamos acompanhar um depoimento do Maurício Politi, que ele é diretor do Memorial da Resistência de São Paulo e ele foi ex-preso político. Vamos dar uma olhadinha. Por que você foi preso aqui no DOPS? Eu fui preso porque eu militava e na época a gente tinha uma ideologia contrária ao governo. E aí eu comecei a participar numa organização chamada ALN, Ação Libertadora Nacional, e fui preso por causa disso. Então a gente era preso e era levado lá na Rua Tutóia. Até hoje ela existe, é uma delegacia. Praticamente você era sequestrado, ninguém sabia que você estava lá. A família não sabia, você ficava dias, né? E depois é que vinha para cá. Era um alívio vir para cá, porque aqui pelo menos a gente se legalizava, entre aspas, quer dizer, pelo menos aqui você era reconhecido como preso. Depois que você passava por aqui, você já era mandado para cumprir pena, você era julgado, né? Eu fui condenado, né? 4 anos de prisão, mas os 4 anos fui no presídio. Nesta cela, os visitantes podem escutar relatos de presos políticos que passaram aqui pelas celas do DEOPS. E eles nos contam como era o cotidiano nessas celas. Então, eles nos falam sobre a angústia de estar preso, de não saber o que ia acontecer com eles, mas também histórias de solidariedade e de companheirismo. E uma das histórias que é possível de escutar aqui nessa cela faz referência a esse cravo. O Natal é um momento assim que tocou a todos. Eu pedi à minha família que trouxesse um bolo para que a gente pudesse repartir entre as várias celas e que trouxesse flores. A minha mãe trouxe um ramo enorme de cravos vermelhos. Quando eu desci, eu fui distribuindo os cravos pelas celas e isso foi muito marcante, porque as pessoas, assim, uma coisa é você receber um pedaço de bolo, mas a outra é você ver a natureza outra vez viva dentro do espaço. Você sofreu alguma tortura? Todo mundo sofria tortura, sabe? É muito raro as pessoas que eram presas, principalmente no período 68 até 75, esses 7 anos que foram chamados os anos de chumbo, né? Quando a gente chegava na Operação Bandeirantes, e não importava se você era uma avó de 40 e 60 anos, uma mãe de 40, um menino de 16, como aconteceu, eu que tinha 21, não importava a sua idade. Você chegava na Operação Bandeirantes e você era recebido por um bando de marmanjo super, né? Daqueles bem fortes e dizia assim, tira a roupa. Essa era a violência psicológica, que muitas vezes era pior que a própria paulada, que a própria choque elétrico, essas torturas físicas. Quando você pergunta qual é a pior tortura, é claro que a pior tortura é a tortura física. Teve gente que não resistiu e morreu. Aqui teve um que morreu na minha cela e que está ali, Olavo Hansen, entendeu? Porque não aguentou a tortura. Bateram tanto nele, morreu. O pessoal no Rio de Janeiro ficava 10 dias pelado numa câmara de frio, com essas de congelamento que põe a carne para esfriar. Pô, como é que você aguenta? E não encostaram em você, mas te puseram lá. Ou ficar 3 dias com um barulho ensurdecedor de rock na sua cabeça o tempo todo. Quer dizer, isso aí também era tortura. Essa cela fala um pouco da história de 4 militantes que morreram em decorrência das torturas aqui nas celas do DEOPS. E são Luiz Irata, Devanir de Carvalho, Olavo Hansen e Eduardo Leite. Através das histórias desses 4 homens, essa cela, na verdade, presta uma homenagem a todos os mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. E é muito importante lembrar dessas pessoas, porque ainda há muitos casos sem resolução até os dias de hoje. Então, há muitas mortes que ainda necessitam de informação para serem resolvidas.
Vocês viram, né, o depoimento aí, muito contundente, de uma pessoa que sofreu as torturas aí desse chamado anos de chumbo, um preso político. Então, aí reside a questão da violação dos direitos humanos que foi praticada nesse momento da ditadura militar. E vamos deixar a recomendação, apesar de estarmos aí no momento de pandemia, vocês podem tanto procurar por esse vídeo, né, que é da série Conhecendo Museus, na internet, vocês podem ver o vídeo na íntegra, e assim que toda essa questão da pandemia passar, visitem o Memorial da Resistência aqui em São Paulo, que é um memorial aos presos, né, às pessoas que foram presas e torturadas durante a ditadura militar, que funciona no antigo prédio do DOPS aqui em São Paulo. Fica aí a recomendação para vocês. Vamos para um momento de interação, pessoal do terceirão se preparando para o Enem. Vamos para um exercício de Enem aí para vocês. Na tela vai aparecer um texto, eu vou ler com vocês. Boicote ao militarismo, propôs o deputado federal Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático Brasileiro, em 2 de setembro de 1968, conclamando o povo a reagir contra a ditadura. O clima vinha tenso desde o ano anterior, com forte repressão ao movimento estudantil e a primeira greve operária do regime militar. O discurso do deputado foi a gota d'água. A resposta veio no dia 13 de dezembro, com a promulgação do ato institucional número 5. No contexto histórico e político descrito acima, o AI-5 significou, assinale a alternativa no nosso chat apontando a letra e em 1 minuto a gente volta. Voltamos para a interação e tem um dado importantíssimo aqui, professora Luiz, no chat, né? A galera está aqui, né, colocando aqui as respostas, mas surgiu aqui alguns depoimentos pessoais, né, de estudantes que na sua família ainda vivem pessoas, né, pessoas que estão vivas, saudáveis ali com eles, né, membros da família, que foram presos políticos na ditadura civil-militar. Inclusive, uma estudante coloca que na escola dela, um professor também, que trabalha lá com eles, também foi preso político no regime, e outra aluna coloca que o avô dela também foi preso político. Então, é uma história, uma história contemporânea, está bem pertinho de nós aí. E a resposta aqui, prof, por causa do tempo, eu não vou comentar, mas a galera aqui, no geral, colocou a letra D. Vamos ver se está certo, pessoal? Olha aí a correção na tela para vocês. Perfeito. Então, o AI-5 significou desrespeito à Constituição vigente, à própria Constituição de 1967, porque lá no AI-5, como nós ouvimos na aula passada, dava liberdade ao presidente da República de desrespeitar a própria Constituição e ferir os direitos civis aí com o AI-5. Então, isso ocorreu a partir de 1968, responderam corretamente a pergunta. E agora a gente vai prosseguir aqui com a nossa aula, falando um pouquinho da abertura política. Eu vou só pontuar com vocês, até porque o professor Carlos já brilhantemente explicou para nós esse contexto. Eu dei spoiler, né? Deu spoiler da aula. Agora a gente vai retomar ilustrando para vocês, mas é o spoiler do bem esse, tá? Vamos lá.
Então, durante os governos Geisel e Figueiredo, como nós vimos, a gente teve a chamada abertura política. E eu pontuei com vocês, e o professor Carlos também, que não havia um ambiente nem econômico e nem político nesse momento, muito ocasionado pela crise do petróleo em 1973, né? Houve lá uma guerra no Oriente Médio, isso disparou o preço do barril de petróleo no mundo inteiro. Vocês estão vendo essa imagem de um posto de gasolina nos Estados Unidos, onde estava faltando o combustível, e aí os Estados Unidos também embarcam numa crise econômica, e aí eles vão olhar para a carinha aqui do governo brasileiro e falar assim, olha, a torneirinha do empréstimo a gente vai fechar agora, porque a gente também está em crise, né? Então, infelizmente, não vamos poder mais dar esse apoio para vocês. Então, dentro desse contexto, a coisa do milagre econômico começa a cair por terra. E uma outra questão aí, que a gente vai voltar na nossa tela para pontuar a falta de ambiente, é a questão política, tá? Em 1977, as eleições presidenciais norte-americanas apontam Jimmy Carter, um democrata, como o novo presidente dos Estados Unidos. E o Jimmy Carter, ele era uma pessoa muito ligada à questão dos direitos humanos, e ele faz um pronunciamento nos seus primeiros meses de governo, onde ele faz um relatório, ele lê um relatório sobre direitos humanos. Neste relatório, tem ali as denúncias de violações que estavam acontecendo aqui no Brasil, e ele faz uma declaração na época dizendo que não vai oferecer apoio político a países que violam os direitos humanos. E aí começa a falta de ambiente para que a ditadura se sustente aí. Aí que vem a questão da abertura lenta, gradual e segura do Geisel. Vamos ver rapidamente alguns pontos dessa abertura política. Eu não vou me aprofundar muito, porque nós retomaremos isso na aula que vem, tá? Então, a abertura lenta, gradual e segura significa que ela vai ser conduzida pelos militares, né? Um dos exemplos é a permissão de propaganda eleitoral gratuita para as eleições parlamentares de 74. E, nesse momento, o MDB, que representava a oposição, conseguiu a maioria dos cargos no Senado. E aí, retrocede-se um pouquinho, né? Inclusive, pontuando aí, foram nos anos de 75 e 76 que tiveram as mortes de Vladimir Herzog numa unidade do DOI-CODE, uma morte muito polêmica, alegou-se na época que ele se suicidou, né? Nós tivemos aí a morte do Manuel Fiel Filho, e foram mortes ocorridas em independências do DOI-CODE que a população já teve uma reação ali, né? O pacote de abril é esse retrocesso que eu falei para vocês, né, que previa lá os senadores biônicos e o aumento do mandato de presidente para 6 anos. E nesse momento da abertura política, nós também temos o Arena revertendo a situação nas eleições de 77 e as greves do ABC em 79. Vamos assistir um vídeo rapidinho aí sobre a lei da anistia, e vai ter um exercício para vocês referente ao vídeo depois. Vamos lá? Aqui está esse Congresso lotado. Como nós da oposição gostaríamos que estivesse permanentemente acompanhando todos os atos desse Congresso. Como haverá de vir quando esse Congresso voltar a ter os direitos de decidir e não apenas de homologar. Nós, os componentes da Aliança Renovadora Nacional, saberemos cumprir o nosso dever. É necessário que não se façam confusões. Sabe-se bem que há hoje no mundo inteiro um elemento novo que se chama terrorismo. Não aqui no Brasil apenas, mas no mundo inteiro, desafiando as democracias
infernando a vida das nações. E este governo que... Então, vocês viram aí o quão acirradas eram as tensões ali na questão da volta da democracia e da abertura política, tá? Eu vou deixar essa sugestão aí de exercício, por uma questão de tempo, a gente não vai conseguir realizar ele em aula, mas vocês não se preocupem que a gente vai continuar daí na nossa próxima aula na questão da abertura política. O QR Code está disponível, vocês podem até responder essa pergunta no caderno de vocês e compartilhar conosco na hashtag #EuNoCMSP. A gente sempre prepara a aula, acontece isso também na escola, você prepara uma coisa num tempo e a aula acaba, o sinal bate, né, professor? É verdade. E não dá tempo. Sempre, verdade. Mas, gente, ó, obrigado aí pela participação. Nós estamos contentes aqui, bastante elogios aqui da aula, depoimentos importantes dos estudantes, dicas dos professores que também estavam aparecendo aqui no chat. E o importante, muita motivação para essa galera continuar estudando. Avaliar a aula, nós já estamos no final, agradecemos a participação de vocês e vamos embora, professora Luísa. Vamos embora, até a próxima, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.